Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Rafael Gama, de Geografia. E olha só, neste vídeo a gente vai conversar um pouco sobre a chamada política externa brasileira. Bom, primeiro é bom a gente lembrar que uma política externa, embora ela possa ter algumas características mais gerais que acompanham o Brasil já há muito tempo, essa política externa ela pode ter também algumas coisas mais específicas que vão depender muito do momento histórico no qual o país está vivenciando. Em outras palavras, se você tiver uma mudança, por exemplo, na presidência da República, se você tiver uma mudança de um eixo ali, como por exemplo, um pensamento econômico, político, um pouco diferente de um presidente para o outro, a política externa de um país também pode ser modificada. Então o que eu quero que vocês entendam é que a política externa de um país, ela pode sofrer mudanças, embora algumas coisas gerais possam continuar com o passar do tempo. Em outras palavras, o que é que seria bem geral do Brasil, que tanto faz se muda um presidente A, B, C, vem uma presidente e tal, permanece um pouco ali, como se fosse uma espinha dorsal. É a chamada forte tradição diplomática. Como assim? O Brasil, se você já pegar um bom tempo, inclusive décadas, séculos, nós temos uma forte tradição de utilização do diálogo como forma de resolução de um conflito. Em outras palavras, pessoal, o Brasil é um país que pouco participa de conflitos armados, de guerras. Então o Brasil é inclusive reconhecido internacionalmente por ser um país com grande diálogo. Realmente, se você me perguntar, professor, o Brasil tem alguma rivalidade muito forte com algum país? Eu vou dizer para você que praticamente não. É claro que muito se fala na rivalidade com a Argentina durante a Guerra Fria, tem a brincadeira da rivalidade do futebol, mas aquela rivalidade geopolítica, uma disputa, por exemplo, de área de fronteira, uma disputa ali bélica, nós praticamente não temos isso envolvendo o Brasil. É diferente de você chegar, por exemplo, na Argentina e ter uma grande rivalidade ali com o Chile, pela questão da região conhecida como Terra do Fogo, ali ao sul da Patagônia. É diferente você chegar na Venezuela, ter uma disputa de fronteira com a Guiana, pela região do Essequibo, por exemplo. E o Chile e a Bolívia, que disputam uma região que a Bolívia mesmo perdeu em uma guerra para o Chile, que era a única saída para o mar que o território boliviano possuía. E que até hoje os bolivianos ficam ressentidos ali de terem perdido essa saída para o mar, para o Chile. Então quer dizer, o Brasil não. Nós temos essa forte tradição realmente de não participarmos de grandes guerras, conflitos. É claro que o Brasil participou ali da Segunda Guerra Mundial? Sim. Mandou a Força Expedicionária Brasileira? Sim. Nós participamos da Guerra do Paraguai, por exemplo? Sim. Só que o Brasil não tem aquela tradição belicosa, como a gente fala, como muitas vezes, por exemplo, os Estados Unidos possuem, de se envolver em vários conflitos. Então, Guerra do Vietnã, Afeganistão, a do Iraque, os Estados Unidos estão geralmente muito envolvidos em conflitos internacionais. O Brasil não é assim. Tá? Então, isso aqui é algo que já vem acompanhando a gente há muito tempo. Essa forte tradição diplomática, que é a utilização do diálogo como forma ali de tentar resolver um conflito, no lugar de você utilizar a força, armamentos ou de partir para um conflito, para uma guerra. Eu também tenho que lembrar a vocês que o Brasil ele é membro da ONU. Então a ONU foi criada em 1945 pela Conferência de São Francisco, tem sede nos Estados Unidos, em Nova York, e o Brasil é um membro. Inclusive nós temos a tradição, nós somos o primeiro país a discursar na abertura da Assembleia Geral da ONU. Tá? Fora isso, embora o Brasil seja da ONU, nós queremos uma reestruturação do Conselho de Segurança. Isso vem acompanhando a gente desde os anos 1990, também foi muito forte nos anos 2000. O que seria essa reestruturação? Vocês se lembram que o Conselho de Segurança da ONU ele possui 15 membros, só que 5 são chamados permanentes e 10 são rotativos. Ficam 2 anos e saem. O Brasil já foi membro rotativo, só que o grande sonho do Brasil é ser membro permanente. Pelo menos foi isso que o Brasil procurou muito nos anos 90 e 2000. Então, durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, teve muito essa ideia, uma cobrança do Brasil para ser membro, tá? Efetivo ali, no caso, um membro permanente desse Conselho de Segurança. Inclusive, em visita do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ao Brasil, se cobrou muito
que ele falasse alguma coisa, algum tipo de apoio à entrada do Brasil, que acabou não acontecendo. Mas a gente tem que lembrar que o Brasil tentou fazer de tudo, então, nos anos 2000, para ter essa reestruturação. Inclusive, surgiu um grupo que a gente chama na geografia de G4. O que seria esse grupo dos 4? São 4 países que querem a mesma coisa, ou que queriam naquele momento, entrar no Conselho de Segurança Permanente. Então, no caso, o Brasil, nós tínhamos também a Alemanha, tá certo? A Índia e o Japão. Então, esse é o chamado G4. Quero lembrá-los também do seguinte: nos anos 2000, a política externa brasileira, ela muda um pouco em relação a quê? Se a gente pegar a política ali da Guerra Fria, nossa política externa foi de uma grande aproximação em partes ali com os Estados Unidos da América. Lembrando a vocês que na época, por exemplo, do Império lá atrás, nós já chegamos a ter uma grande aproximação com a Inglaterra, tá? Então, por isso que eu digo para vocês que a política externa ela pode ir mudando. Com quem eu me aproximo mais, com o país A, B e C. Depois pode entrar um presidente e falar assim, não, eu não quero mais ter uma relação muito próxima com o país A, eu quero com o país B. Então isso vai mudando com o passar do tempo. Mas é interessante destacar que nos anos 2000, então o Brasil passou a ter essa política externa que a gente chama mais independente. Como assim? Aquela política então de um certo favorecimento à Europa, aos Estados Unidos, foi dando lugar a uma diversificação dos parceiros comerciais e políticos. Então, nesses anos 2000, foi dado muita ênfase à questão da cooperação com o Sul. Esse Sul com S maiúsculo é aquele chamado Sul político ou Sul econômico. São os países ainda em desenvolvimento. Então, é verdade que realmente nos anos 2000 a gente procurou um pouco se desprender aos Estados Unidos, um pouco, tá? E também partes a Europa, e procurar algumas parcerias econômicas com países da África, países aqui vizinhos mesmo, a gente, na América do Sul, alguns países ainda em desenvolvimento, da Ásia, por exemplo. Então, por isso, essa grande parceria, essa diversificação de parceiros, tanto comerciais como políticos, essa cooperação com esse Sul em desenvolvimento. A prova disso é que exatamente o Brasil passou a integrar o que nós chamamos de BRICS. Olha só, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Nos anos 2000 também foi muito forte, aquele fórum de discussão, de debate, envolvendo Índia, Brasil e África do Sul, o IBAS. E o Brasil também chegou a fazer parte da Unasul, a União das Nações ali dos países sul-americanos. Mas veja, o Brasil saiu da Unasul justamente em 2019. Então, nos anos 2000, quando você tinha aqui a presidência de Lula, você tinha essa aproximação muitas vezes com países sul-americanos, com países africanos, com os países do Sul. Como nós tivemos a troca de presidente mais recente, o presidente atual, assim como outros presidentes também de outros países aqui que compunham a Unasul, resolveram se retirar. Então o Brasil oficialmente deixou a Unasul exatamente no ano de 2019. Professor, a gente pode lembrar que atualmente a gente procurou uma certa aproximação com os Estados Unidos? Sim, existe na atual presidência uma certa ligação, vamos dizer assim, uma aproximação, uma tendência de aproximação com os Estados Unidos, como também uma tendência de aproximação com Israel, tá? Então, por isso que eu digo para vocês que essa política externa, ela sempre pode ser modificada com o passar do tempo. Interessante destacar que nessa época, que além dessa aproximação com esse Sul, nessa diversificação, nós tivemos também 2 momentos que chamaram muita atenção da comunidade internacional. A missão de paz do Brasil no Haiti, veja, ela era chamada de MINUSTAH, começou em 2004, o Haiti é um país paupérrimo, né, muito pobre, talvez o mais pobre da América todinha, um país que sofreu e sempre sofre graves instabilidades políticas. Então, no ano de 2004, o Brasil chegou a chefiar a missão de paz da ONU no Haiti. Então, o Brasil mandou tropas para lá, você tinha também tropas de vários outros países, mas a chefia, vamos dizer assim, certo? O controle ali era feito exatamente pelo Brasil. Agora, lembrando, não é um conflito, não é participando de uma guerra, na verdade é uma missão de paz, tentando estabelecer justamente a paz e a ordem ali no Haiti. E outro ponto aqui que a gente tem que destacar foi a tentativa de um acordo, de mediar um acordo para tentar resolver aquele impasse sobre o programa nuclear do Irã. Como assim? Vamos só lembrar que boa parte da Europa e Estados Unidos sempre tiveram o pé atrás com o programa nuclear do Irã.
já que os Estados Unidos e boa parte da Europa acusam o Irã de realizar um programa ali meio clandestino e com interesse na produção de uma bomba atômica. O governo do Irã sempre se negou, dizendo que era para uso praticamente ali energia e questão de saúde. Então, uso para medicina, tá? Até aí tudo bem, né? Independente disso. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, o Brasil tentou, juntamente com a Turquia, mediar um acordo. Até chegou a propor um acordo. Isso também foi uma tentativa do Brasil se mostrar com um peso maior nessa geopolítica mundial. Tentar mostrar para a Europa e para os Estados Unidos que, olha, vocês não conseguiram realizar um acordo com o Irã e eu consegui juntamente com a Turquia. Então era uma maneira que foi vista na época como uma tentativa do Brasil se mostrar de forma maior em termos geopolíticos. Tranquilo? Bom, isso é um pouco da história da nossa política externa. É claro que ela vai mudando ao longo do tempo, ainda vai mudar muito. Tranquilo? Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço e até o próximo vídeo.